Eric Hobsbawm. 5. Capítulo 4. A política da democracia. Todos os que, pela fortuna, pela educação, pela inteligência ou pela astúcia, são aptos para liderar uma comunidade humana e têm a oportunidade de o fazer, em outras palavras, todas as fações das classes dominantes, devem curvar-se perante o sufrágio universal, desde que instituído, e igualmente, se a ocasião exigir, lisonjeá-lo e ludibriá-lo. Gaetano Mosca, 1895. A democracia ainda está em experiência, mas até o momento não se desacreditou. Verdade é que sua força plena não entrou ainda em operação, e isto por duas causas, uma mais ou menos permanente, com respeito a seus efeitos, e outra de natureza transitória. Em primeiro lugar, seja qual for a representação numérica da riqueza, seu poder será sempre desproporcionado. Em segundo lugar, a organização deficiente das classes que acabaram de receber o direito ao voto impediu qualquer alteração de vulto no preexistente equilíbrio do poder. John Maynard Keynes, 1904. É significativo que nenhum dos modernos estados seculares tenha deixado de oferecer feriados nacionais dando ocasião a assembleias. American Journal of Sociology, 1896. 1. O período histórico de que trata este volume inicia-se com o surto internacional de histeria entre os governantes europeus e suas aterrorizadas classes médias, provocado em 1871 pela breve existência da Comuna de Paris, a cuja supressão seguiu-se um massacre de parisienses em escala normalmente inconcebível nos estados civilizados do século XIX. Mesmo pelos nossos mais bárbaros padrões, a escala é ainda impressionante. Conferir a Era do Capital, capítulo 9. Este breve e brutal desencadeamento de terror cego por uma sociedade respeitável, pouco característico para o tempo, refletia um problema político fundamental da sociedade burguesa, sua democratização. A democracia, conforme observou o sagaz Aristóteles, é o governo das massas populares, que em geral são pobres. Evidentemente, os interesses dos pobres e os dos ricos, dos privilegiados e dos desprivilegiados não são os mesmos. Mesmo se presumíssemos que são ou podem ser, é improvável que as massas considerem os negócios públicos sob a mesma luz ou nos mesmos termos que aqueles que os escritores vitorianos ingleses chamavam as classes, satisfeitos de ainda identificar a ação política de classe apenas com a aristocracia e a burguesia. Era este o dilema básico do liberalismo do século XIX, conferir a Era do Capital, capítulo 6, tão dedicado às constituições e assembleias eleitas e soberanas das quais esforçava-se por se desviar, sendo antidemocrático. Ou, mais exatamente, excluindo a maioria dos cidadãos do sexo masculino dos estados, para não mencionar a totalidade das mulheres que neles habitavam, excluídas do direito ao voto e de serem eleitas. Até a época de que trata este volume, seu inabalável fundamento era a distinção entre aquilo que os lógicos franceses da era de Louis Philippe chamavam de o país legal e o país real, le pays légal, le pays réel. A ordem social entrou em perigo, desde o momento em que o país real iniciou sua penetração no fechado recinto do país legal ou político, o qual era defendido pelas fortificações da propriedade, pelas qualificações educacionais para o voto e, na maioria dos países, pelos privilégios aristocráticos institucionalizados, tais como as câmaras de pares hereditários. De fato, o que aconteceria na política quando as massas populares, ignorantes e brutalizadas, incapazes de entender a elegante e salutar lógica do mercado livre de Adam Smith, controlassem o destino político dos estados? O mais provável é que seguissem o caminho que conduziria àquela revolução social cujo breve ressurgimento, em 1871, tanto apavorará a gente respeitável. Revolução, em sua antiga forma insurrecional, talvez não parecesse mais iminente, mas não se ocultaria ela atrás de alguma concessão mais ampla do sufrágio, que se estendesse para além dos estratos dos proprietários e das pessoas instruídas? Não levaria isso, inevitavelmente, ao comunismo, conforme temia o futuro Lord Salisbury, em 1866. Após 1870, contudo, tornou-se cada vez mais claro que a democratização da política dos estados era inteiramente inevitável.
As massas marchariam para o palco da política, quer isto agradasse ou não aos governantes. Foi o que realmente aconteceu. Sistemas eleitorais baseados em amplo direito ao voto e às vezes, teoricamente, até no sufrágio universal masculino, existiam já na França e na Alemanha, em 1870, pelo menos para o Parlamento Nacional Alemão, bem como na Suíça e na Dinamarca. Na Inglaterra, as leis da Reforma de 1867 e 1883 quase quadruplicaram o eleitorado, que se elevou de 8% a 29% para os homens de mais de 20 anos. A Bélgica democratizou estes direitos em 1894. Após uma greve geral realizada por essa reforma, o aumento foi de 3,9% para 37,3% para a população adulta. A Noruega dobrou essas cifras em 1898, de 16,6% para 34,8%. Na Finlândia, uma democracia extensiva única, 76% de adultos, surgiu com a Revolução de 1905. Na Suécia, o eleitorado dobrou em 1908, alcançando o nível do da Noruega. A metade austríaca do Império dos Habsburgo recebeu o sufrágio universal em 1907, e a Itália em 1913. Fora da Europa, os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia já eram, é claro, democráticos, e a Argentina seguiu-lhes o exemplo em 1912. Segundo padrões mais recentes, essa democratização ainda era incompleta. O eleitorado comum, sob sufrágio universal, era de 30% a 40% da população adulta, mas deve-se notar que até o voto feminino já era mais que um utópico slogan. Havia sido introduzido nas margens dos territórios dos colonizadores brancos, na década de 1880, no Wyoming, Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Austrália do Sul, e nas democráticas Finlândia e Noruega, entre 1905 e 1915. Esses acontecimentos eram vistos sem entusiasmo pelos governos que os introduziram, mesmo quando comprometidos, por convicção ideológica, com a representação popular. Os leitores já devem ter observado de passagem que, mesmo países hoje considerados profunda e historicamente democráticos, como os escandinavos, apenas tardiamente decidiram ampliar o direito ao voto. Para não mencionar os Países Baixos, que, ao contrário da Bélgica, resistiram sistematicamente à democratização antes de 1918, embora seu eleitorado, na realidade, houvesse crescido em ritmo comparável. Os políticos talvez se resignassem a profilaticamente estender o direito ao voto, enquanto ainda eram capazes de controlá-lo, e não alguma extrema esquerda. Provavelmente foi isso que sucedeu na França e na Inglaterra. Entre os conservadores, havia cínicos, como Bismarck, que depositava sua fé na lealdade tradicional, ou, conforme poderiam arguir os liberais, na ignorância e na estupidez de um eleitorado de massas, calculando que o sufrágio universal fortaleceria a direita e não a esquerda. Mesmo Bismarck, porém, preferia não correr riscos na Prússia, que dominava o Império Alemão, onde mantinha o voto de três classes acentuadamente inclinado a favor da direita. Essa precaução demonstrou ser sábia, visto o eleitorado de massas se haver revelado incontrolável a partir do alto. Em outras partes, os políticos cediam às agitações e à pressão popular ou aos cálculos baseados nos conflitos políticos domésticos. Em ambos os casos, temiam as consequências daquilo que Disraeli chamara salto no escuro, e que poderiam ser imprevisíveis. Com certeza, as agitações socialistas da década de 1890 e as repercussões diretas ou indiretas da primeira Revolução Russa aceleraram a democratização. Contudo, qualquer que fosse o modo pelo qual esta avançava, entre 1880 e 1914 a maioria dos estados ocidentais havia se resignado ao inevitável. A política democrática não podia mais ser protelada. Daí em diante, o problema foi manipulá-la. Essa manipulação, em seu sentido mais grosseiro, ainda era fácil. Era possível, por exemplo, limitar estritamente o papel político das assembleias eleitas por sufrágio universal. Era esse o modelo de Bismarck, no qual os direitos constitucionais do parlamento alemão, Reichstag, eram reduzidos a um mínimo.
Em outros países, câmaras secundárias, às vezes compostas de membros hereditários, como na Inglaterra, votavam e influenciavam, por meio de colégios eleitorais especiais e por outras instituições análogas, pondo freios às assembleias representativas democratizadas. Os elementos do sufrágio universal baseado na propriedade foram retidos e reforçados pelas qualificações educacionais, por exemplo, votos adicionais para cidadãos com educação superior, na Bélgica, na Itália e nos Países Baixos, e cadeiras parlamentares para as universidades, na Inglaterra. O Japão introduziu o parlamentarismo com essas mesmas limitações, em 1890. Esses sufrágios imaginários, fancy franchises, como os chamavam os ingleses, eram reforçados pelo útil expediente daquilo que os austríacos chamavam de geometria eleitoral, ou manipulação dos distritos eleitorais, com o objetivo de minimizar ou maximizar o apoio a certos partidos. Os eleitores tímidos ou simplesmente cautelosos podiam ser submetidos a pressões mediante o voto nominal, especialmente quando inspecionado por senhores poderosos e outros patrões. A Dinamarca manteve o voto nominal até 1918, a Hungria até a década de 1930. O clientelismo, como bem o sabiam os chefões das cidades americanas, conseguia gerar eleitores em blocos. Na Europa, o liberal italiano Giovanni Giolitti revelou-se mestre na política clientelista. A idade mínima do eleitor era elástica. Ia dos 20 anos, na democrática Suíça, aos 30, na Dinamarca, e era muitas vezes aumentada quando o direito ao voto era ampliado. E havia ainda a possibilidade da simples sabotagem, pela criação de complicações relativas à inscrição nos registros eleitorais. Assim, na Inglaterra, calcula-se que em 1914 cerca de metade da classe operária foi de fato impedida de votar graças a tais estratagemas. Esses estratagemas, no entanto, se realmente freavam e limitavam os movimentos do veículo político rumo à democracia, não conseguiam deter seu avanço. O mundo ocidental, inclusive a Rússia czarista após 1905, marchava obviamente para um sistema político baseado no eleitorado sempre mais amplo, dominado pelo povo comum. A consequência lógica de tais sistemas era a mobilização política das massas para as eleições e através destas, ou seja, no sentido de pressionar os governos nacionais. Isso envolvia a organização de movimentos e partidos de massas, a política de propaganda de massas e o desenvolvimento da mídia de massas, nesta fase, principalmente a recém-desenvolvida imprensa popular ou imprensa marrom, e ainda outros acontecimentos que suscitavam novos e importantes problemas para o governo e para as classes dominantes. Infelizmente para o historiador, esses problemas desapareceram da cena europeia nas discussões políticas abertas, na medida em que a crescente democratização tornou impossível debatê-los publicamente com algum grau de franqueza. Que candidato desejaria dizer aos seus eleitores que os considerava demasiado estúpidos e ignorantes para saberem o que era melhor em política, e que suas exigências eram tão absurdas quanto perigosas para o futuro do país? Que estadista, rodeado de repórteres que transmitiriam suas palavras para as mais remotas tavernas de esquina, diria exatamente o que pensava? Os políticos eram obrigados, cada vez mais, a apelar para um eleitorado de massas. E mesmo ao falar diretamente às massas, ou indiretamente, pelo megafone da imprensa popular, inclusive pelos jornais dos adversários, Bismarck, por exemplo, provavelmente jamais se dirigiu senão a uma audiência de elite. Foi Gladstone quem introduziu a campanha eleitoral de massas na Inglaterra, e talvez na Europa, durante a campanha de 1879. Não seriam mais discutidas, com a franqueza e o realismo que caracterizam os debates referentes à Lei da Reforma Britânica, de 1867, as implicações e expectativas da democracia, a não ser por leigos em política. Mas enquanto os governantes envolviam-se em retórica, as discussões políticas sérias retiravam-se para o mundo dos intelectuais e para o minoritário público culto que os liam. A era da democratização foi igualmente a era dourada de uma nova sociologia política. Durkheim e Sorel, Ostrogorsky e os Vebs, Mosca, Pareto, Robert Michels e Max Weber.
Os governantes, quando realmente queriam dizer o que pensavam, deviam fazê-lo na obscuridade dos corredores do poder, nos clubes, nas reuniões sociais particulares, durante as caçadas e fins de semana no campo, em ocasiões em que membros da elite se encontravam numa atmosfera bem diversa daquela das gladiatorias comédias dos debates parlamentares ou dos comícios. A era da democratização, portanto, veio a ser a era da hipocrisia pública, ou antes, da duplicidade, consequentemente, da sátira política. Foi a era de Mr. Dooley, das cômicas, amargas e imensamente talentosas revistas de charges políticas como a alemã Simplicissimus, a francesa Assiette Albeurre, ou a Fackel, de Karl Kraus, em Viena. Que observador inteligente não perceberia o abismo escancarado entre o discurso público e a realidade política, revelado no epigrama de Hilaire Belloc, sobre o grande trunfo eleitoral dos liberais, em 1906. The de Power that rests on privilege and goes with women, and champagne, and bridge, Brock, and democracy resumed der Regen that goes with bridge, and women, and champagne. Mas quem eram as massas que agora se mobilizavam para a ação política? Em primeiro lugar, havia classes de estratos sociais até então abaixo e fora do sistema político, várias das quais podiam formar alianças ainda mais heterogêneas, coalizões e frentes populares. Destas a mais formidável era a classe operária, agora mobilizada em partidos e movimentos de explícita base de classe. Serão examinadas no próximo capítulo. Havia igualmente uma ampla e mal definida coalizão de estratos intermediários descontentes e incertos quanto ao que mais temiam, se os ricos ou o proletariado. Era a antiga, pequena burguesia de mestres artesãos e pequenos lojistas, minada em suas bases pelo progresso da economia capitalista, pelo rápido crescimento de uma nova classe média baixa composta de trabalhadores não manuais e de colarinho branco. Estes constituíam a Antiverkehrfrage e a Mittelstandsfrage da política alemã, durante e após a Grande Depressão. Seu mundo era definido, pelo tamanho, o mundo da gente pequena contra o dos grandes interesses, no qual a própria palavra pequeno, tal como em homem pequeno, le petit commerçant, der kleine Mann, tornou-se, além de um slogan, um toque de reunir. Quantos jornais radical-socialistas da França ostentavam com orgulho o título Le Petit Niçois, Le Petit Provençal, La Petite Charente, Le Petit Troyen? Pequeno, sim, mas não demasiado pequeno, uma vez que a pequena propriedade necessitava tanto de defesa contra o coletivismo quanto a grande propriedade. E era preciso defender a superioridade do empregado de escritório contra qualquer confusão com o operário manual qualificado, que poderia ter renda semelhante, especialmente por estarem as classes médias estabelecidas pouco propensas a aceitar as classes médias baixas como suas iguais. Era essa também, e por boas razões, a esfera política da retórica e da demagogia par excellence. Em países onde era vigorosa a tradição do jacobinismo radical e democrático, sua retórica, veemente ou floreada, mantinha a gente pequena à esquerda, embora na França isto incorporasse boa dose de chauvinismo nacional e um significativo potencial de xenofobia. Na Europa Central, era irrestrito seu caráter nacionalista e, em especial, seu caráter antissemita. Os judeus não eram simplesmente identificados com o capitalismo, e sobretudo com a parte deste que se chocava com os pequenos artesãos e lojistas, banqueiros, negociantes fundadores de novas redes de distribuição e lojas de departamentos, mas também com frequência com socialistas ateus e, de modo mais geral, com intelectuais que solapavam antigas e ameaçadoras verdades da moralidade e da família patriarcal. A partir da década de 1880, o antissemitismo tornou-se um dos mais importantes componentes dos movimentos políticos organizados de homens pequenos, desde as fronteiras ocidentais da Alemanha até o leste, atingindo o Império Habsburgo, a Rússia e a Romênia. Seu significado também não deve ser subestimado em outras partes. Quem imaginaria, ao observar as convulsões antissemitas que abalaram a França na década de 1890, década dos escândalos do Panamá e do caso Dreyfus, que existiam, durante esse período, nesse país de 40 milhões de habitantes, apenas 60 mil judeus.
Havia também, é claro, o campesinato, que formava ainda a maioria em muitos países e, em outros, o maior grupo econômico. Embora, desde a década de 1880, época de depressão, camponeses e agricultores se mobilizassem cada vez mais, como grupos de pressão econômica, aderido até mesmo às novas organizações cooperativas de compra, de mercado, de processamento de produtos e de crédito, e isso em massas impressionantes e em países diferentes, como os Estados Unidos e a Dinamarca, a Nova Zelândia e a França, a Bélgica e a Irlanda. O campesinato raramente organizava-se política ou eleitoralmente como classe, presumindo-se que um conjunto tão variado possa ser considerado classe. Naturalmente, em países agrícolas, o governo nenhum poderia dar-se o luxo de desprezar os interesses econômicos de um conjunto de eleitores tão substancial quanto o dos lavradores. Todavia, na medida em que o campesinato se mobilizava eleitoralmente, fazia-o sob bandeiras não agrícolas, mesmo onde era claro que a força de um específico partido ou movimento político, tal como a dos populistas dos Estados Unidos, na década de 1890, ou a dos social-revolucionários, na Rússia, após 1902, dependia do apoio dos fazendeiros e camponeses. Se grupos sociais mobilizavam-se como tais, também o faziam grupos de cidadãos unidos por lealdades setoriais, como as da religião e as da nacionalidade. Setoriais porque as mobilizações políticas de massas, em base confessional, mesmo em países de uma só religião, seriam sempre blocos contrapostos a outros blocos, confessionais ou leigos. E as mobilizações nacionalistas, às vezes, como no caso dos poloneses e irlandeses, coincidindo com as religiosas, eram quase sempre movimentos autonomistas no interior de estados multinacionais. Pouco havia neles em comum com o patriotismo inculcado pelos estados, e que às vezes escapava ao seu controle, ou com movimentos políticos, normalmente de direita, que pretendiam representar a nação contra minorias subversivas. Conferir capítulo 6. Entretanto, a ascensão de movimentos de massa político-confessionais, como fenômeno geral, foi substancialmente dificultada pelo ultraconservadorismo e uma entidade que possuía, de longe, a mais formidável capacidade de mobilizar e organizar seus fiéis, ou, mais exatamente, a Igreja Católica Romana. A política, os partidos, as eleições fazem parte daquele deplorável século XIX que Roma tentara proscrever, desde o Sílabus, de 1864, e o Concílio do Vaticano de 1870, conferir a Era do Capital, capítulo 14. A Igreja permaneceu absolutamente irreconciliada com o século XIX, conforme testemunha a prescrição de pensadores católicos que, nas décadas de 1890 e de 1900, cautelosamente insinuaram que se devia entrar num acordo com as ideias contemporâneas. O modernismo foi condenado pelo Papa Pio X em 1907. Que lugar haveria para a política católica nesse mundo infernal de política leiga, salvo o da total oposição e o da defesa específica da prática religiosa, da educação católica e de outras instituições da Igreja, vulneráveis em relação ao Estado em permanente conflito com ela? Assim, embora o potencial político dos partidos cristãos fosse enorme, como o demonstraria a história europeia a partir de 1945, e à medida que, evidentemente, esse potencial crescia a cada uma das extensões do voto, a Igreja resistia à formação de partidos políticos formalmente por ela apoiados, conquanto haja reconhecido, desde o início da década de 1890, que seria desejável arrebatar às classes trabalhadoras a revolução socialista e ateia e, é claro, necessário cuidar de seu maior eleitorado, os camponeses. Todavia, a despeito da bênção papal, a nova preocupação católica com a política social, encíclica Rerum Novarum, 1891, os ancestrais e fundadores daqueles que viriam a ser os partidos democrata-cristãos da era que sucederia a Segunda Guerra Mundial, eram considerados com suspeita e tratados com periódica hostilidade pela Igreja, não apenas porque também eles, como o modernismo, pareciam se comprometer com tendências indesejáveis no mundo laico, mas igualmente porque a Igreja não se sentia à vontade junto aos quadros dos novos estratos católicos da classe média e da classe média baixa, urbana e rural, provenientes das economias em expansão, que nelas encontravam seu campo de ação.
Quando o grande demagogo Karl Lueger, 1844-1910, conseguiu, na década de 1890, fundar o primeiro importante partido moderno de massa social cristão, um vigoroso movimento antissemita de classe média baixa que conquistou a cidade de Viena, ele o fez a despeito da resistência da hierarquia austríaca. O partido sobrevive ainda, como partido do povo, havendo governado a Áustria independente durante a maior parte de sua história, desde 1918. A Igreja, portanto, costumava apoiar partidos conservadores ou reacionários, de vários tipos, ou, em nações católicas subordinadas no interior de estados multinacionais, mantinha-se em boas relações com movimentos nacionalistas, não contaminados pelo vírus secular. Contra o socialismo e a revolução, a Igreja apoiava qualquer coisa. Partidos e movimentos de massas genuinamente católicos encontravam-se apenas na Alemanha, onde surgiram para resistir às campanhas anticlericais e Bismarck na década de 1870, nos Países Baixos, onde a política sempre tomava a forma de agrupamentos confessionais, inclusive de protestantes e não religiosos, organizados em blocos verticais, e na Bélgica, onde os católicos e liberais anticlericais haviam formado um sistema de dois partidos bem antes da democratização. Mais raros ainda eram os partidos religiosos protestantes, e onde eles existiam as exigências confessionais costumavam fundir-se com outros slogans. Nacionalismo e liberalismo, preponderantes no não conformista país de Gales, antinacionalismo, entre os protestantes da Ulster, que optavam pela união com a Grã-Bretanha contra a autonomia política da Irlanda, e liberalismo, como no Partido Liberal Inglês, onde o não conformismo aumentava seu poder à proporção que os velhos aristocratas Whigs e os importantes interesses dos grandes negócios passavam para os conservadores, na década de 1880. Na Europa Oriental, é claro, a religião na política era impossível de se distinguir, inclusive na Rússia, do nacionalismo de Estado. O czar não era apenas o chefe da Igreja Ortodoxa, mas mobilizava a ortodoxia contra a revolução. As outras grandes religiões do mundo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o confucionismo, para não mencionar cultos restritos a comunidades ou grupos específicos, ainda operavam num universo ideológico e político no qual era desconhecida e irrelevante a política ocidental democrática. Se a religião encerrava um grande potencial político, a identificação nacional era um fator de mobilização igualmente formidável, na prática, mais eficaz. Quando a Irlanda após a democratização do direito ao voto na Inglaterra em 1884, votou em seus representantes, o Partido Nacionalista Irlandês capturou todos os assentos parlamentares católicos da ilha. 5 parlamentares, entre 103, formaram uma disciplinada falange, em apoio ao líder protestante do nacionalismo irlandês, Charles Stewart Parnell, 1846-1891. Onde quer que a consciência nacional optasse pela expressão política, evidenciava-se que poloneses votariam como poloneses, na Alemanha e na Áustria, e checos como checos. A política da metade austríaca do Império Habsburgo paralisara-se por essas divisões nacionais. De fato, após os tumultos e consequentes represálias de alemães e checos em meados da década de 1890, o parlamentarismo entrou em colapso completo, visto ser impossível, daí em diante, qualquer maioria parlamentar para qualquer governo. A concessão do sufrágio universal, em 1907, não foi feita apenas em resposta a pressões. Foi uma desesperada tentativa no sentido de mobilizar as massas eleitorais que votariam, talvez, em partidos não nacionais, católicos ou mesmo socialistas, contra os irreconciliáveis e rixentos blocos nacionais. Em sua forma extrema, nos disciplinados partidos de massas combinados com movimentos, a mobilização política de massas permaneceu incomum. Mesmo entre os novos movimentos operários e socialistas, o padrão monolítico e abrangente da social-democracia alemã não era, de modo algum, universal. Conferir o próximo capítulo. Não obstante, os elementos constitutivos desse novo fenômeno eram agora discerníveis quase em toda parte. Eram eles: primeiro, as organizações eleitorais, que formavam a sua base.
O partido de massas com movimentos. Ideal típico, consistia em um complexo de organizações locais ou seções, unido a um complexo de organizações, cada uma também ligada a seções locais, destinadas a fins especiais, mas integradas a um partido com objetivos políticos mais amplos. Assim, em 1914, o Movimento Nacional Irlandês consistia na Liga Irlandesa Unida, que formava sua base nacional eleitoralmente organizada, isto é, em cada um dos distritos parlamentares. A Liga organizava os congressos eleitorais, dirigidos pelo seu presidente e com a presença não só de seus próprios delegados, mas igualmente dos delegados dos conselhos sindicais, consórcios das seções sindicais das cidades, dos próprios sindicatos, da Associação Terra e Trabalho, que representava os interesses dos lavradores, pelos delegados da Associação Atlética Gaélica, pelas associações de auxílio mútuo, tais como a antiga Ordem dos Ibérnicos, que, aliás, ligava a ilha à imigração americana, além de outras entidades. Eis os quadros mobilizados que formavam o elo essencial entre a liderança nacionalista dentro e de fora do parlamento e o eleitorado de massas, que definia os limites exteriores daqueles que apoiavam a causa da autonomia irlandesa. Os ativistas assim organizados poderiam formar, em si, uma massa realmente substancial. Em 1913 a Liga contava com 130 mil membros entre uma população total de irlandeses católicos de 3 milhões. Em segundo lugar, os novos movimentos de massas eram ideológicos. Eram mais que simples grupos de pressão e ação a favor de objetivos específicos, tais como a defesa da viticultura. Tais grupos organizados de interesse específico naturalmente proliferavam, visto que a lógica da política democratizada exigia que os interesses exercessem pressões junto aos governos e às assembleias nacionais, em teoria sensíveis a elas. Mas entidades como a Alemã Bund der Landwirte, e fundada em 1893 e quase imediatamente, em 1894, apoiada por 200 mil agricultores, não se ligavam a um partido, a despeito das simpatias obviamente conservadoras do Bund e do quase total domínio que os grandes latifundiários exerciam sobre ele. Em 1898, contava o Bund com o apoio de 118, entre 397, deputados do Reichstag, que pertenciam a 5 partidos diferentes. Diversamente de tais grupos de interesses específicos, por poderosos que fossem, o novo partido, combinado com movimentos, representava uma visão total do mundo. Era isto, mais que o programa político concreto, específico e talvez mutável que, para seus membros e seguidores, formava algo semelhante àquela religião cívica qual, para Jean-Jacques Rousseau, Durkheim e outros teóricos do novo campo da sociologia, deveria ligar entre si as sociedades modernas. Apenas neste caso, formava um cimento seccional. A religião, nacionalismo, a democracia, o socialismo, as ideologias precursoras do fascismo de entreguerras. Tudo isso mantinha unidas as massas recém-mobilizadas, quaisquer que fossem os interesses materiais também representados por seus movimentos. Paradoxalmente, os países de vigorosa tradição revolucionária, como a França e os Estados Unidos e, mais remotamente, a Inglaterra, a ideologia de suas próprias revoluções anteriores permitia às velhas e novas elites domesticar, pelo menos em parte, a nova mobilização de massas, por meio de estratégias há muito familiares aos oradores do dia 4 de julho, na democrática América do Norte. O liberalismo britânico, herdeiro da Revolução Gloriosa de 1688 e que não desprezava um ocasional apelo aos regicidas de 1649, em benefício dos descendentes das velhas seitas puritanas conseguiu embargar o desenvolvimento de um partido trabalhista de massas até depois de 1914. Além disso, o Partido Trabalhista, fundado em 1900, tal como era, velejava na esteira dos liberais. O radicalismo republicano, na França, tentou absorver e assimilar as mobilizações populares de massas, agitando a bandeira da República e da Revolução contra seus inimigos. E não o fazia sem êxito. Os slogans "Não há inimigos à esquerda" e "Unidade de todos os bons republicanos" foram importantes no sentido de ligar a nova esquerda popular aos homens do centro, que mandavam na Terceira República.
Em terceiro lugar, segue-se que as mobilizações de massas eram, a seu modo, globais. Ou, elas estraçalhavam o antigo quadro de referências localizado ou regional da política, ou marginalizavam, ou ainda integravam-no em movimentos mais amplos e abrangentes. Em qualquer caso, a política nacional, nos países democratizados, deixava menos campo aos partidos puramente regionais, mesmo em estados com marcantes diferenças entre suas regiões, como a Alemanha e a Itália. Assim, na Alemanha, o caráter regional de Hannover, anexado a Prússia tão recentemente como é 1866, onde ainda eram marcantes o sentimento antiprussiano e a lealdade à antiga dinastia dos Guelfos, assinalava sua presença apenas pela menor percentagem de votos, 85% contra 94, 100% em outras partes, dados aos vários partidos de amplitude nacional. O fato de as minorias étnicas ou confessionais, ou mesmo os grupos sociais e econômicos, serem às vezes limitados a áreas geográficas especiais não nos deve desorientar. Em contraste com a política eleitoral da antiga sociedade burguesa, a nova política de massas mostrava-se progressivamente incompatível com a velha política localizada, baseada nos homens com poder e influência local, conhecidos, no vocabulário político francês, como notables, notáveis. Havia, ainda muitas partes da Europa e das Américas, especialmente em áreas tais como a Península Ibérica e a Balcânica, o sul da Itália e a América Latina, locais onde caciques ou patrões, pessoas poderosas e influentes localmente, poderiam fornecer blocos de votos de sua clientela a quem melhor pagasse ou a patrões ainda mais importantes. Na política democrática, o patrão não chegava a desaparecer, mas neste caso era crescentemente o partido que fazia o notável ou que, pelo menos, o salvava do isolamento e da impotência política, e não o contrário. Elites mais antigas, que se transformavam a fim de adaptar-se à democracia, desenvolviam várias combinações entre a política da influência e do clientelismo local e aquela da democracia. Na realidade, as últimas décadas do velho século e as primeiras do novo foram repletas de complicados conflitos entre as notabilidades ao velho estilo e os novos operadores da política, os patrões locais e outros elementos chaves que controlavam os partidos locais. A democracia que assim substituía a política dos notáveis, na medida em que era bem-sucedida, não substituía o clientelismo e a influência pelo povo, mas pela organização. Ou, mais exatamente, os comitês, os notáveis de partido, as minorias ativistas. Esse paradoxo foi prontamente registrado por observadores realistas da política, que assinalaram o papel decisivo desses comitês, ou caucuses, segundo o termo anglo-americano, ou mesmo a lei de ferro da oligarquia que Robert Michels acreditava poder deduzir de seu estudo do Partido Social Democrata alemão. Michels notou igualmente a tendência dos novos movimentos de massas para venerar figuras de líderes, embora tenha exagerado seu significado. Com respeito à admiração que, sem dúvida, costumava circundar certos líderes de movimentos nacionais de massas, a qual se manifestava em tantas paredes de casas modestas durante a época que examinamos, por meio dos retratos de Gladstone, o grande velho do liberalismo, ou de Bebel, o líder da social-democracia alemã, ela era um reflexo principalmente da causa que unia os fiéis, e não do próprio líder. Além disso, não faltavam movimentos de massas sem líderes carismáticos. Quando Charles Stewart Parnell caiu vítima das complicações de sua vida particular e da hostilidade conjunta da Igreja Católica e da moralidade não conformista, em 1891, ele foi abandonado sem hesitação pelos irlandeses, e todavia nenhum líder suscitara tanto entusiasmo e lealdade. O mito de Parnell sobreviveu durante longo tempo ao homem. Em suma, para os que o apoiavam, o partido ou movimento representava-os e por eles agia. Eis porque era fácil para a organização tomar o lugar de seus membros e seguidores, e para os líderes, dominar a organização. Os movimentos de massas estruturados não eram, portanto, de nenhum modo, repúblicas de iguais. Mas a combinação da organização com o apoio de massas oferecia-lhes uma enorme capacidade, quase insuspeitada. Eles eram estados em potencial. Na
Verdade, as mais importantes revoluções do nosso século substituíram antigos regimes, velhos estados e velhas classes dominantes, por partidos combinados com movimentos institucionalizados como sistemas de poder estatal. Este potencial é ainda mais impressionante porque as organizações ideológicas mais antigas, aparentemente, careciam dele. No Ocidente, por exemplo, a religião parecia ter perdido a capacidade de se transformar em teocracia, e de certo nem o pretendia fazer. O que as igrejas vitoriosas estabeleciam, pelo menos no mundo cristão, eram regimes clericais, operados por instituições seculares. 2. A democratização, embora em avanço, apenas iniciara a transformação política. Contudo, suas implicações, algumas vezes já explícitas, suscitavam os mais graves problemas para aqueles que governavam e para as classes no interesse das quais o faziam. Havia o problema de manter a unidade e a própria existência dos estados, que já era urgente na política multinacional confrontada por movimentos nacionais. No Império Austríaco, esse era já o problema central do Estado, e mesmo na Inglaterra a emergência do nacionalismo de massas irlandês abalara a estrutura política estabelecida. Havia os problemas de como manter a continuidade de políticas sensatas, tais como as consideravam as elites do país, acima de tudo, na economia. Não interferiria a democracia, inevitavelmente, nas operações do capitalismo, segundo pensavam os homens de negócios para pior. Não ameaçaria o livre comércio, na Inglaterra, ao qual todos os partidos apegavam-se religiosamente. Não ameaçaria a solidez das finanças e do padrão ouro, pedra de toque de toda a política econômica respeitável. Esta última ameaça aparentava urgência nos Estados Unidos, dado que a mobilização do populismo, na década de 1890, havia dirigido seus mais veementes raios retóricos contra, para citarmos seu grande orador William Jennings Bryan, a crucificação da humanidade numa cruz de ouro. De modo mais geral, mas acima de tudo, situava-se o problema de garantir a legitimidade, talvez a própria sobrevivência da sociedade tal como então constituída, ao enfrentar a ameaça dos movimentos de massas pela revolução social. E tais ameaças afiguravam-se ainda mais perigosas dada a inegável ineficácia dos parlamentos eleitos pela demagogia e fragmentados por conflitos partidários irreconciliáveis, além da indubitável corrupção de um sistema político que não se apoiava mais em homens de fortuna independente e sim, cada vez mais, naqueles cuja carreira e fortuna baseavam-se no êxito que obtivessem na nova política. Ambos estes fenômenos não podiam ser desprezados. Em nações democráticas com poderes divididos, como os Estados Unidos, o governo, isto é, o ramo executivo, representado pela presidência, era, em certo grau, independente do parlamento eleito, embora suscetível de ser paralisado por seu contrapeso. Mas a eleição democrática dos presidentes introduzia outro perigo. No modelo europeu de governo representativo, em que os governos, exceto quando protegidos por monarquias do velho estilo, eram teoricamente dependentes das assembleias eleitas, os problemas afiguravam-se insuperáveis. Efetivamente, eles com frequência iam e vinham como grupos de turistas no hotel, sempre que uma breve maioria parlamentar se esfacelava e outra sucedia. A França, mãe das democracias europeias, talvez detivesse o recorde. Tivera 52 gabinetes em menos de 39 anos, entre 1875 e a deflagração da guerra, dos quais apenas 11 duraram 12 meses ou mais. Reconhecidamente, os mesmos nomes tendiam a reaparecer na maioria deles. Não causa admiração, portanto, que a continuidade efetiva do governo e da política estivesse nas mãos dos funcionários permanentes, não eleitos e invisíveis, da burocracia. No que se refere à corrupção, talvez não fosse maior que no início do século XIX, quando os governos, inclusive o inglês, haviam partilhado corretamente assim chamados cargos lucrativos da coroa e as lucrativas sinecuras entre seus parentes e dependentes. Mesmo onde a corrupção não era tanta, ela era mais visível. Por exemplo, quando os políticos que se haviam elevado pelos próprios esforços cobravam, de um modo ou de outro, o valor de seu apoio ou oposição aos homens de negócios ou outros interessados.
Tal corrupção era ainda mais visível se confrontada com a incorruptibilidade dos juízes e administradores públicos permanentes mais graduados, suposta pelo menos na Europa Ocidental e Central, ambos protegidos em larga medida, nos países constitucionais, contra o duplo risco da eleição e do clientelismo, com a importante exceção dos Estados Unidos. Ocorriam escândalos de corrupção política não apenas em países em que não se abafava o som do dinheiro a trocar de mãos, como na França, o escândalo Wilson em 1885, o escândalo Panamá em 1892, 1893, mas igualmente onde o som era abafado, como na Inglaterra, o escândalo Marconi, no qual envolveram-se dois homens que se haviam feito pelos próprios esforços, como Lloyd George Rufus Isaacs, posteriormente ocupante do mais alto posto judicial inglês e vice-rei da Índia. A instabilidade e a corrupção parlamentar poderiam, é claro, estar ligadas, onde os governos constituíam suas maiorias, essencialmente naquilo que efetivamente era compra de votos por favores políticos, os quais, inevitavelmente, tinham dimensão financeira. Conforme observado, Giovanni Giolitti, na Itália, era mestre nessa estratégia. Os contemporâneos pertencentes às camadas superiores da sociedade davam-se conta, vivamente, dos perigos de uma política democratizada e, de modo geral, da progressiva centralidade das massas. Isso não constituía simplesmente preocupação dos que se ocupavam de negócios públicos, como o redator do Le Temps e da Revue des Deux Mondes, fortalezas da opinião respeitável francesa, que em 1897 publicou um livro caracteristicamente intitulado A Organização do Sufrágio Universal. A crise do Estado moderno, ou mesmo preocupação do procônsul dos conservadores pensantes, o ministro Alfred Milner, 1845-1925, que em 1902 referia-se, privadamente, ao parlamento britânico como aquela Malta de Westminster. Muito do difundido pessimismo da cultura burguesa da década de 1880 e das seguintes refletia, sem dúvida, o sentimento dos líderes abandonados por seus antigos seguidores, das elites que viam desintegrar-se suas defesas contra as massas, das minorias educadas e cultas, ou, mais exatamente, dos filhos dos ricos, invadidos por aqueles que acabavam de emancipar-se do analfabetismo ou da semi-barbárie, ou colocados de lado pela maré montante de uma civilização engrenada às massas. A nova situação política desenvolveu-se passo a passo, e irregularmente, dependendo da história interna dos diversos estados. Isso dificulta e quase inutiliza uma avaliação comparativa da política de 1870, 1890. Foi a súbita emergência internacional dos movimentos operários de massa e dos movimentos socialistas, durante e após 1880, cf. Capitão seguinte, que parece ter colocado numerosos governos e classes dominantes em dificuldades essencialmente semelhantes, conquanto retrospectivamente seja possível perceber que não foram estes os únicos movimentos de massas a dar dores de cabeça aos governantes. De modo geral, na maioria dos países europeus de constituição limitada e restrições ao direito de voto, a predominância política da burguesia liberal na metade do século, cf. A Era do Capital, Capitão 6, 1, Capitão 13, 3, caiu por terra no decorrer da década de 1870, se não por outras razões, como um resultado secundário da Grande Depressão. Na Bélgica em 1870, na Alemanha e na Áustria, em 1879, na Itália na década de 1870, na Inglaterra em 1874. Exceto durante episódicos retornos ao poder, ela jamais voltou a dominar. Nenhum padrão político de igual clareza emergiu na Europa durante o novo período, embora nos Estados Unidos o Partido Republicano, que conduzira ao norte a vitória na Guerra Civil, conquistasse quase ininterruptamente a presidência até 1913. Na medida em que os problemas insolúveis e os desafios básicos da Revolução e da Secessão puderam ser mantidos fora da política parlamentar, os estadistas poderiam iludir as maiorias parlamentares com coalizões mutáveis entre aqueles que não pretendiam ameaçar o Estado e a ordem social.
Na maioria dos casos era possível manter esses desafios afastados, embora na Inglaterra o súbito surgimento de um sólido bloco militante de nacionalistas irlandeses na década de 1880, dispostos a provocar perturbações na Câmara dos Comuns e a reter o equilíbrio do poder, tenha imediatamente transformado a política parlamentar e os dois partidos que, até então, haviam dançado decorosamente seu pas de deux. Ou pelo menos, em 1886, precipitou o afluxo de nobres milionários Whig e de homens de negócios liberais ao Partido Tory, o qual, como partido conservador e unionista, isto é, oposto à autonomia irlandesa, crescentemente desenvolveu-se no Partido Unido da grande propriedade fundiária e da grande indústria. Em outras partes a situação, conquanto mais dramática, era, na realidade, mais controlável. Na restaurada monarquia da Espanha, 1874, a fragmentação dos derrotados opositores do sistema, republicanos à esquerda, carlistas à direita, permitiu a Cánovas, 1828-1897, permanecer no poder durante a maior parte do período de 1874-1897, manipulando os políticos e um apolítico voto rural. Na Alemanha, a fraqueza de elementos irreconciliáveis permitiu a Bismarck controlar as coisas bastante bem na década de 1880, e no Império Austríaco a moderação dos partidos eslavos respeitáveis beneficiou, de igual modo elegante e aristocrático Boulevardier Conde Taaffe, 1833-1895, no cargo, 1879-1893. A direita francesa, que se recusou a aceitar a República, era uma minoria eleitoral permanente, e o exército não desafiava a autoridade civil. Assim sobreviveu a República às muitas e pitorescas crises que a sacudiram, em 1877, em 1885, 1887, em 1892, 1893 e durante o caso Dreyfus em 1884, 1900. Na Itália, boicote do Vaticano a um Estado secular e anticlerical facilitou a De Pretis, 1813-1887, conduzir sua política do transformismo ou, mais exatamente, transformar os adversários em seguidores do governo. Na verdade, o único e verdadeiro desafio ao sistema era extraparlamentar, e a insurreição que vinha de baixo não precisava, no momento, ser levada a sério nos países constitucionais, ao passo que os exércitos, mesmo na Espanha, território clássico dos pronunciamentos, guardavam silêncio. E onde, como nos Balcãs e na América Latina, a insurreição e as forças armadas na política permaneciam partes familiares do cenário, eram antes parte do sistema do que ameaças potenciais a este. Entretanto, era improvável que tal situação perdurasse. Ao confrontar-se com o surgimento de forças aparentemente irreconciliáveis na política, o primeiro instinto dos governos era com frequência a coerção. Bismarck, mestre em manipular uma política de sufrágio restrito, sentia-se perplexo, na década de 1870, ao enfrentar o que ele considerava uma massa organizada de católicos leais a um Vaticano reacionário além das montanhas, daí o termo ultramontano, e declarou uma guerra anticlerical contra eles, a assim chamada Kulturkampf, ou luta cultural da década de 1870. Confrontado com a ascensão dos social-democratas, ele declarou o partido fora da lei em 1879. Desde que o retorno ao puro absolutismo parecia impossível e de fato impensável, uma vez que era permitido aos social-democratas banidos apresentar candidatos às eleições, ele malogrou em ambos os casos. Mais cedo ou mais tarde, no caso dos socialistas, após sua queda em 1889, os governos precisaram conviver com os novos movimentos de massas. O imperador austríaco, cuja capital fora empolgada pela demagogia dos social-cristãos, recusou-se 3 vezes a aceitar-lhes o líder, Lueger, como prefeito de Viena, antes de resignar-se ao inevitável, em 1897. Em 1886, o governo belga reprimiu militarmente a onda de greves e tumultos dos operários, dos mais miseráveis entre os europeus ocidentais, e prendeu os líderes socialistas, estivessem ou não envolvidos nos distúrbios. Todavia, 7 anos depois,
concedeu uma espécie de sufrágio universal depois de uma bem-sucedida greve geral. Os governos italianos mandaram atirar em camponeses sicilianos em 1093 e contra operários milaneses em 1898. Após os 50 cadáveres de Milão, porém, o governo mudou de rumo. De modo geral, os anos 1890, década do surgimento do socialismo como movimento de massas, são marco de um momento decisivo. Iniciava-se uma era de novas estratégias políticas. As gerações de leitores que cresceram posteriormente à Primeira Guerra Mundial talvez considerem estranho que nenhum governo haja seriamente contemplado o abandono do sistema parlamentar e constitucional, neste tempo. Após 1916, de fato, o constitucionalismo liberal e a democracia representativa efetivamente bateram em retirada em toda a linha de frente, embora em parte restaurados após 1945. No período de que tratamos não foi esse o caso. Mesmo na Rússia czarista, a derrota da Revolução de 1905 não conduziu a uma abolição total das eleições e do parlamento, Duma. Ao contrário de 1849, conferir a Era do Capital, capítulo 1, não houve um simples retorno à reação, mesmo que no final de seu período de poder Bismarck haja considerado a ideia de suspender ou abolir a Constituição. A sociedade burguesa talvez tenha se sentido apreensiva quanto ao rumo a seguir, mas ainda era suficientemente autoconfiante, principalmente porque o avanço econômico mundial de modo nenhum estimulava o pessimismo. Mesmo a opinião politicamente moderada, a não ser que existissem interesses financeiros e diplomáticos contrários, esperava uma revolução na Rússia, a qual, imaginava-se, transformaria a nódoa da civilização europeia no correto estado liberal burguês, e de fato a Revolução de 1905, ao inverso da de 1917, foi entusiasticamente apoiada pela classe média e pelos intelectuais. Outras insurreições foram insignificantes. Os governos permaneceram notavelmente calmos durante a epidemia anarquista de assassínios, na década de 1890, durante a qual foram vitimados 2 monarcas, 2 presidentes e um primeiro-ministro e após 1900 ninguém mais se preocupava seriamente com o anarquismo, a não ser na Espanha e em alguns países da América Latina. Deflagrada a Guerra de 1914, o ministro do Interior francês nem se deu ao trabalho de mandar prender os revolucionários, principalmente anarquistas e anarcosindicalistas, e subversivos antimilitaristas, tidos como perigosos para o Estado, embora a polícia houvesse, desde longa data, compilado uma lista precisamente com essa finalidade. Contudo, a sociedade burguesa como um todo não se sentia ainda imediata e gravemente ameaçada, contrariamente ao que sucedeu nas décadas subsequentes a 1917, tampouco seus valores do século XIX e suas expectativas históricas haviam sido irremediavelmente solapados. Esperava-se que o comportamento civilizado, o império da lei e as instituições liberais levassem avante seu progresso secular. Restava ainda muita barbárie, especialmente, segundo os respeitáveis, entre as ordens inferiores e, é claro, entre povos não civilizados, mas felizmente já colonizados. Havia ainda estados, mesmo na Europa, como o Império Otomano e o Czarista, onde bruxuleavam ou nem mesmo se acendiam as velas da razão. Todavia, os próprios escândalos que convulsionavam a opinião nacional e internacional indicavam quanto eram elevadas as expectativas de civilidade, no mundo burguês, em tempos de paz. Dreyfus, recusa de investigar um só erro judiciário. Ferrer, em 1909, execução de um educador espanhol erroneamente acusado de liderar uma onda de tumultos em Barcelona. Zaberno, em 1913, 20 manifestantes presos durante uma noite, pelo exército alemão, numa cidade alsaciana. Nós, situados em finais do século XX, podemos apenas considerar com melancólica incredulidade um período em que massacres, tais como os que diariamente ocorrem no mundo atual, eram tidos como monopólio de turcos e tribos selvagens. 3. As classes dominantes, portanto, optaram por novas estratégias, mesmo enquanto se empenhavam em limitar o impacto da opinião e do eleitorado de massas em nome de seus interesses nos do Estado, bem como no da formação e da continuidade da alta política. Seu alvo,
principal era um movimento operário e socialista, que repentinamente emergira a nível internacional como fenômenos de massas por volta de 1890, conferir capítulo 5. Revelou-se, afinal, que seria mais fácil entrar num acordo com este do que com os movimentos nacionalistas que surgiram na época ou, se já estavam em cena, entravam em nova fase de militância, autonomismo ou separatismo, conferir o capítulo 6. Com referência aos católicos, exceto quando identificados com algum nacionalismo autonomista, eram relativamente fáceis de ser integrados, visto serem socialmente conservadores, o que vale mesmo para o caso dos raros partidos social-cristãos, como o de Loeger. Aliás, eles costumavam contentar-se com a salvaguarda de interesses especificamente eclesiásticos. Trazer os movimentos operários para o jogo institucionalizado da política era coisa difícil, na medida em que os empregadores, defrontados com greves e sindicatos, demonstravam uma lentidão muito maior que a dos políticos para desistir da política do pulso forte e adotar a da luva de pelica, e isso acontecia até na pacífica Escandinávia. O crescente poder dos grandes negócios mostrava-se particularmente recalcitrante. Na maioria dos países, notadamente nos Estados Unidos e na Alemanha, os empregadores, como classe, jamais se reconciliaram com os sindicatos antes de 1914. E mesmo na Inglaterra, onde os sindicatos haviam sido aceitos em princípio, não raro, na prática, desde longa data, houve uma contra-ofensiva de empregadores, na década de 1890. E isso não obstante os administradores governamentais perseguirem uma política de conciliação e de os líderes do Partido Liberal fazerem o possível para infundir confiança e atrair o voto operário. Era também difícil politicamente, pois os novos partidos operários recusavam qualquer acordo com o Estado e o sistema burguês, em âmbito nacional. Raramente eram assim tão intransigentes no campo dos governos locais, como eram propensos a ser os adeptos da Internacional de 1889, dominada pelos marxistas. A política operária não revolucionária e não marxista era isenta de tais problemas. Em cerca de 1900, porém, ficou claro o aparecimento de uma ala moderada ou reformista em todos os movimentos socialistas de massas. De fato, mesmo entre os marxistas, ela encontrou seu ideólogo em Edward Bernstein, que afirmara que o movimento é tudo, o alvo é nada e cuja insensível reivindicação para uma revisão da teoria marxista causou escândalo, afronta e apaixonados debates no mundo socialista, após 1897. Enquanto isso, a política do eleitoralismo de massas, da qual eram defensores entusiastas até os mais marxistas entre os partidos, pois ela oferecia visibilidade máxima ao crescimento de seus efetivos, integrava sem ruído esses partidos no sistema. Os socialistas, certamente, não podiam ainda fazer parte dos governos. Não se poderia esperar que tolerassem políticos e governos reacionários. Todavia, uma política que conduzisse pelo menos os representantes moderados do movimento operário a um alinhamento mais amplo e favorável à reforma, bem como à união entre democratas, republicanos, anticlericais e homens do povo, especialmente contra os inimigos mobilizados dessas boas causas, teria boas perspectivas de êxito. Foi sistematicamente seguida na França, de 1899 em diante, por Waldeck Rousseau, 1846-1904, arquiteto de um governo de união republicana contra inimigos que claramente o desafiavam, no caso Dreyfus. E na Itália por Zanardelli, cujo governo, em 1903, contava com o apoio da extrema esquerda. E mais tarde pelo grande embusteiro e conciliador Jolite. Na Inglaterra, após algumas dificuldades nos anos 1890, os liberais, em 1903, concluíram um pacto eleitoral com o recém-fundado Comitê de Representação Trabalhista, o que ofereceu a este condições de entrar para o parlamento, com alguma força, em 1906, como Partido Trabalhista. Em outros países, o interesse comum no sentido de ampliar o sufrágio aproximou os socialistas dos outros democratas, como na Dinamarca, onde em 1901, pela primeira vez na Europa, o governo pôde contar com o apoio de um partido socialista e nele confiar.
O motivo dessas propostas do centro parlamentar à extrema esquerda não era, usualmente, a necessidade do apoio socialista, uma vez que mesmo os grandes partidos socialistas eram grupos minoritários que, na maioria dos casos, poderiam facilmente ser eliminados do jogo parlamentar, como foram os partidos comunistas, de comparável dimensão, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Os governos alemães mantiveram afastado o mais formidável de todos esses partidos, por meio da assim chamada Sammlungspolitik, a política de união ampla, ou, mais exatamente, reunindo maiorias de antissocialistas garantidos, conservadores, católicos e liberais. O que os homens sensatos das classes dominantes não tardaram a discernir foi, por assim dizer, o desejo de explorar as possibilidades de domar as feras da floresta política. A estratégia do abraço cordial teve resultados vários, e a intransigência dos empregadores propensos à coerção e à provocação de confrontos industriais de massas não facilitou as coisas, ainda que em seu conjunto essa estratégia funcionasse, pelo menos na medida em que conseguiu cindir os movimentos operários de massas em alas irreconciliáveis, uma moderada e outra radical, geralmente minoria, e isolando esta última. A democracia, no entanto, seria tanto mais fácil de domar quanto menos agudos fossem seus descontentamentos. A nova estratégia envolvia, portanto, uma disposição no sentido de empreender programas de reforma e bem-estar social, que minaram os clássicos acordos liberais de meados do século, com governos que eram mantidos à distância do campo reservado à iniciativa e à empresa privada. O jurista inglês A.V. Dicey, 1835-1922, viu o rolo compressor do coletivismo, em marcha desde 1870, achatando a paisagem da liberdade individual na tirania centralizada e niveladora das refeições escolares, seguros de saúde e aposentadorias. Em certo sentido, ele tinha razão. Bismarck, lógico como sempre, já na década de 1880, decidira cortar as raízes da agitação socialista por meio de um ambicioso esquema de previdência social. Foi seguido, nesta orientação, pela Áustria e pelos governos liberais ingleses de 1906, 1914, aposentadorias, bolsas de trabalho, seguros de saúde e desemprego, e mesmo pela França, após algumas hesitações, aposentadorias em 1911. É interessante que os países escandinavos, hoje estados do bem-estar social par excellence, fossem então alheios ao assunto. E diversos países fizeram apenas gestos simbólicos nessa direção, e os Estados Unidos do tempo de Carnegie, Rockefeller e Morgan, nisso. Nesse paraíso da iniciativa privada, mesmo o trabalho de menores permanecia fora da alçada da lei federal, embora por volta de 1914 existissem leis que o proibiam, teoricamente, até na Itália, na Grécia e na Bulgária. Por volta de 1905, leis geralmente disponíveis estipulavam indenizações a operários em caso de acidente, mas não interessaram o Congresso e foram condenadas pelos tribunais como inconstitucionais. Exceto na Alemanha, tais esquemas de bem-estar social eram modestos até os últimos anos que precederam 1914, e mesmo na Alemanha malograram visivelmente na tentativa de sustar o crescimento do Partido Socialista. Não obstante, ficou estabelecida uma tendência nesse sentido, notavelmente mais acelerada nos países protestantes da Europa e da Australásia. Dicey também tinha razão ao sublinhar o inevitável crescimento no peso e no papel desempenhado pelo aparato estatal, uma vez abandonado o ideal da não intervenção. Pelos padrões modernos, a burocracia continuava modesta, embora aumentasse em ritmo acelerado, e em nenhuma parte mais que na Inglaterra, onde os empregos governamentais triplicaram entre 1891 e 1911. Na Europa, por volta de 1914, esses empregos iam de 3% da força de trabalho na França, seu ponto mais baixo, fato aliás surpreendente, e, em seu ponto mais alto, a 5,5, 6% na Alemanha e, fato igualmente surpreendente, na Suíça. A título de comparação, nos países da Comunidade Econômica Europeia, na década de 1970, os empregos governamentais formavam entre 10 e 13% da população ativa.
Não seria possível, no entanto, conquistar a lealdade das massas sem políticas sociais dispendiosas, que talvez onerassem o lucro dos empresários, de quem dependia a economia. Como vimos, acreditava-se que o imperialismo não só teria condições de pagar reformas sociais, como era também popular. Revelou-se contudo que a guerra, ou a simples perspectiva de uma guerra bem-sucedida, encerrava em si um potencial demagógico ainda maior. O governo inglês, conservador, utilizou a Guerra Sul-Africana, 1899-1902, para varrer da cena seus adversários liberais na eleição CAQ de 1900, e o imperialismo americano mobilizou com êxito a popularidade dos canhões para a guerra contra a Espanha, em 1898. Na verdade, as elites governantes dos Estados Unidos, encabeçadas por Theodore Roosevelt, 1858-1919, presidente de 1901-1909, acabava de descobrir o cowboy inseparável de seu revólver como símbolo do verdadeiro americanismo, da liberdade e da tradição branca nativa contra a horda invasora dos imigrantes das classes baixas e a incontrolável grande cidade. Desde então, esse símbolo tem sido extensivamente explorado. O problema, todavia, era mais amplo. Seria possível incutir uma nova legitimidade, em relação aos regimes dos estados e às classes dominantes, na mente das massas democraticamente mobilizadas. Grande parte da história de nossos tempos consiste na tentativa de dar uma resposta a essa pergunta. A tarefa era urgente, pois os antigos mecanismos de subordinação social já estavam frequentemente em evidente colapso. Assim foi que os conservadores alemães, essencialmente um partido de eleitores fiéis aos grandes latifundiários e nobres, perderam metade de seu quinhão do total dos votos entre 1881 e 1912, pela simples razão de 71% de seus votos provirem de aldeias de menos de 2.000 habitantes, as quais abrigavam uma parte decrescente da população. Apenas 5% provinha das grandes cidades de mais de 100.000 habitantes, para as quais os alemães se dirigiam em grande número. As antigas lealdades funcionavam ainda nas grandes propriedades rurais dos Junkers, da Pomerânia K, onde os conservadores mantinham quase metade dos votos. Mas mesmo na Prússia como um todo conseguiam mobilizar apenas 11-12% dos eleitores. A situação daquela outra classe de senhores, a burguesia liberal, era ainda mais dramática. Ela triunfara pela destruição da coesão social das antigas hierarquias e comunidades, pela sua preferência pelo mercado, em oposição às relações humanas, Gesellschaft contra Gemeinschaft L, e, quando as massas entraram no palco político em busca de seus próprios interesses, eram hostis a tudo o que o liberalismo burguês simbolizava. Em parte alguma isso era tão óbvio quanto na Áustria, onde os liberais, por volta do fim do século, reduziam-se a um pequeno e isolado punhado de alemães citadinos da classe média e judeus alemães. A municipalidade de Viena, sua fortaleza durante a década de 1860, foi perdida para os radical-democratas, para os antissemitas e para o novo Partido Cristão Social, antes de ser para a social-democracia. Mesmo em Praga, onde esse núcleo burguês poderia reivindicar a representação da reduzida e decrescente minoria de língua alemã, que incluía todas as classes, cerca de 30.000, em 1910, não mais que 7% da população, não conseguia manter a fidelidade nem dos estudantes e pequeno-burgueses nacionalistas alemães, Volkswirt, nem a dos operários alemães, social-democratas e politicamente passivos, nem sequer a de uma certa proporção de judeus. E com respeito ao próprio Estado, ainda normalmente representado por monarcas, talvez fosse absolutamente novo, isento de todo o precedente histórico relevante, como na Itália e no novo Império Alemão, para não mencionar a Romênia e a Bulgária. Seus regimes talvez fossem o produto de derrotas recentes, da Revolução ou da Guerra Civil, como na França, na Espanha e nos Estados Unidos, posteriormente à Guerra Civil, para não mencionar os regimes das repúblicas latino-americanas, perenemente mutantes. Nas monarquias antigas estabelecidas, mesmo na Inglaterra da década de 1870, as agitações republicanas estavam, ou pareciam estar, longe de ser desprezíveis. As agitações nacionais reuniam forças.
poder-se-ia contar com a pretensão do Estado à lealdade de todos os seus súditos ou cidadãos. Foi este, consequentemente, o momento em que os governos, os intelectuais e os homens de negócios descobriram o significado político da irracionalidade. Os intelectuais escreviam, mas os governos agiram. Aquele que se decidir a basear seu pensamento político num reexame de como opera a natureza humana, deve começar por uma tentativa de vencer a própria tendência para exagerar a intelectualidade da humanidade. Assim escrevia um cientista político inglês, Graham Wallas, em 1908, consciente de que escrevia também o epitáfio do liberalismo do século XIX. A vida política, portanto, tornou-se sempre mais ritualizada e repleta de símbolos e apelos publicitários, tanto explícitos como subliminares. À medida que os antigos meios, predominantemente religiosos, de assegurar a subordinação, a obediência e a lealdade se desagregavam, a necessidade, agora manifesta, de algo que os substituísse foi atendida pela invenção das tradições, pelo uso de antigos e experimentados suscitadores de emoções como a coroa, a glória militar e, como vimos, cf. Capitão 3, outros meios novos, tais como o império e a conquista colonial. Como na horticultura, esse desenvolvimento foi mescla de plantio vindo de cima, ou pelo menos da disposição de o realizar, e do crescimento vindo de baixo. Os governos e as elites governantes sabiam, de certo, o que faziam, ao instituir novas festas nacionais, como o 14 de julho na França, 1880, ou quando elaboraram a ritualização da monarquia britânica, que foi se tornando sempre mais hierática e bizantina, desde que isso teve início em 1880. Na verdade, comentador padrão da Constituição inglesa, após a extensão do direito ao voto de 1867, distinguiu lucidamente entre as suas partes eficientes, pelas quais o governo era realmente realizado, e as partes dignificadas, cuja função era promover a alegria das massas enquanto eram governadas. As quantidades de mármore e as torres de alvenaria, com as quais os estados, ansiosos por confirmar sua legitimidade, notadamente o novo Império Alemão, costumavam encher espaços vazios, deviam ser planejadas pelas autoridades, o que realmente era feito, mais para o proveito financeiro do que artístico de muitos arquitetos e escultores. As coroações inglesas passaram a ser organizadas de modo absolutamente consciente, como operações político-ideológicas, com o fim de serem vistas pelas massas. Não criaram, todavia, a exigência de um simbolismo e de um ritual emocionalmente satisfatório. O que fizeram foi descobrir e preencher um vácuo deixado pelo racionalismo político da era liberal, pela nova necessidade de se dirigir às massas e pela transformação das próprias massas. A esse respeito, a invenção das tradições corria paralelamente à descoberta comercial do mercado de massas e do espetáculo e divertimento de massas, que pertencem a essas mesmas décadas. A indústria publicitária, pioneira nos Estados Unidos após a Guerra Civil, pela primeira vez tornou-se dona de si própria. O cartaz moderno nasceu nas décadas de 1880 e 1890. O mesmo quadro de psicologia social, a psicologia das multidões, tornou-se assunto da predileção, tanto dos professores franceses como dos gurus da propaganda nos Estados Unidos. Reunia o Torneio Real Anual, iniciado em 1880, uma exibição pública da glória e da teatralidade das Forças Armadas Britânicas, e a iluminação da praia de Blackpool, recreio dos novos proletários nos feriados. A Rainha Vitória e a Mocinha da Kodak, produto da década de 1900. Os monumentos do imperador Guilherme aos reis Hohenzollern e os cartazes de Toulouse e Lautrec de famosas artistas de variedades. As iniciativas oficiais, naturalmente, obtinham maior êxito ao explorar e manipular emoções básicas espontâneas e indefinidas, ou ao integrar temas da política de massas não oficial. O 14 de julho, na França, estabeleceu-se como dia nacional genuíno, uma vez que mobilizava tanto a afeição do povo pela grande revolução como a demanda por um carnaval institucionalizado.
O governo alemão, apesar de suas incontáveis toneladas de mármore e alvenaria, não conseguiu estabelecer o imperador Guilherme I como pai da pátria, mas aproveitou o entusiasmo nacionalista não oficial, que erguia colunas de Bismarck centenas após a morte do grande estadista, demitido por Guilherme II, que reinou de 1888 a 1918. Inversamente, o nacionalismo não oficial estava como que soldado à pequena Alemanha, a qual desde sempre se opusera, pelo poder militar e pela ambição global, conforme testemunham o trunfo do Deutschland Liberale sobre hinos nacionais mais modestos e o da nova bandeira pró-alemã, preta, branca e vermelha, sobre a de 1848, preta, branca e amarela, ocorridos na década de 1890. Os regimes políticos, portanto, empenhavam-se numa guerra silenciosa pelo controle dos símbolos e ritos do pertencimento à raça humana, dentro de suas próprias fronteiras, e não o faziam menos quando controlavam o sistema escolar público, especialmente as escolas primárias, que nas democracias eram a base essencial para a educação de nossos senhores e dentro do espírito certo, e, de modo geral, onde quer que as igrejas fossem pouco confiáveis, o que era feito por meio da tentativa de controlar as grandes cerimônias dos nascimentos, casamentos e mortes. De todos esses símbolos, talvez o mais poderoso tenha sido a música, em suas formas políticas de hino nacional e marcha militar, ambas executadas com grande entusiasmo, nessa época de J. P. Souza, 1854-1932, e Edvard Elgar, 1857-1934. E, acima de tudo, a bandeira nacional. Na ausência da monarquia, a bandeira poderia tornar-se a virtual personificação do Estado, da nação e da sociedade, como nos Estados Unidos, onde a prática da veneração à bandeira como ritual diário nas escolas do país se difundiu desde fins da década de 1880, até que se tornou universal. Sorte do regime que pudesse contar com a mobilização de símbolos universalmente aceitáveis, como um monarca inglês, que chegava a iniciar suas aparições anuais num festival proletário, o final da taça de futebol, realçando assim a convergência entre o ritual público de massas e o espetáculo de massas. Nesse período, os espaços cerimoniais públicos e políticos, por exemplo, aqueles que rodeavam os novos monumentos nacionais alemães, bem como os novos estádios e salas de esporte, desdobravam-se igualmente em áreas políticas e começaram a multiplicar-se. Os leitores mais idosos talvez se recordem dos discursos de Hitler no Sportpalast, o Palácio de Esportes, de Berlim. Sorte do regime que pudesse pelo menos associar-se a uma grande causa, para a qual houvesse apoio popular de massas, como a da Revolução e a da República, na França e nos Estados Unidos. Países e governos competiam pelos símbolos da junção e da lealdade emocional com movimentos de massas não oficiais, que poderiam elaborar seus próprios contrassímbolos, tais como a Socialista Internacional quando o anterior hino da Revolução, a Marselhesa, foi anexado pelo Estado. Embora os partidos socialistas alemães e austríacos sejam habitualmente citados como exemplos extremos de comunidades separadas, de contra-sociedade e contra-cultura, conferir capítulo 5, eles eram, de fato, apenas parcialmente separatistas, pois permaneceram ligados à cultura oficial pela fé na educação, ou melhor, no sistema de escolas públicas, na razão e na ciência, bem como nos valores das artes burguesas, ou os clássicos. Eram, afinal, herdeiros do iluminismo. Foram os movimentos religiosos e nacionalistas que rivalizaram com o Estado, fundando sistemas escolares rivais em bases linguísticas e confessionais. Ainda assim, todos os movimentos de massas propendiam, como vimos no caso dos irlandeses, a formar um complexo de associações e contra-comunidades em torno de centros de lealdade, rivalizando assim com o Estado. 4. Conseguiram as sociedades políticas e as classes governantes da Europa Ocidental lidar com essas mobilizações de massas, potencial ou efetivamente subversivas. Em conjunto, durante o período que termina em 1914, elas o conseguiram.
Exceto na Áustria, esse conglomerado de nacionalidades que, todas vendo em outros lugares suas perspectivas futuras e mantendo-se unidas apenas pela longevidade do imperador Francisco José, que reinou de 1848 a 1916, pela administração de uma burocracia cética e raciocinalista e pelo fato de este ser um destino menos indesejável que outro qualquer, para bom número de grupos nacionais. Em conjunto, deixarão-se integrar no sistema. Para muitos estados do Ocidente burguês e capitalista, a situação em outras partes do mundo era, conforme veremos, muito diversa. Conferir capítulo 12, o período de 1875 a 1914 e, com certeza, o de 1900 a 1914, foi, apesar dos alarmes e correrias, um período de estabilidade política. Movimentos como o socialista, que rejeitavam o sistema, foram apanhados em sua teia, ou, quando suficientemente fracos, utilizados como catalisadores para um consenso majoritário. Era esta a função da reação, na República Francesa e na do antissocialismo, na Alemanha Imperial. Nada unia tão firmemente como um inimigo comum. Até o nacionalismo podia ser, às vezes, utilizado. O nacionalismo galês serviu para fortalecer o liberalismo. Seu defensor, Lloyd George, tornou-se ministro do governo e o principal conciliador e moderador demagógico do radicalismo democrático e do movimento operário. O nacionalismo irlandês, após o drama de 1879-1891, parecia tranquilizado pela reforma agrária e pela sua dependência política do liberalismo inglês. O pangermanismo extremista reconciliara-se com a pequena Alemanha pelo militarismo e pelo imperialismo do imperador Guilherme. Mesmo os flamengos, na Bélgica, permaneciam ainda no redil do Partido Católico, que não questionava a existência do Estado binacional unitário. Os irreconciliáveis da ultradireita e da ultraesquerda podiam ser isolados. Os grandes movimentos socialistas anunciavam a inevitável revolução, mas tinham outras coisas com que se ocupar no momento. Ao explodir a Guerra de 1914, a maioria deles reuniu-se aos seus governos e classes dominantes, em patriótica solidariedade. A maior exceção do Ocidente europeu apenas constitui prova da regra. O Partido Independente Trabalhista, que continuava a opor-se à guerra, só o fazia por compartilhar da longa tradição pacífica do não-conformismo inglês e do liberalismo burguês, os quais, na realidade, fizeram da Inglaterra o único país de cujo gabinete os liberais se demitiram por esses motivos. Os partidos socialistas, que aceitaram a guerra com frequência o fizeram sem entusiasmo e principalmente por temerem o abandono de seus adeptos, que se apresentavam ao alistamento com fervor espontâneo. Na Inglaterra, onde inexistia alistamento compulsório, iriam se apresentar 2 milhões como voluntários para o serviço militar, entre agosto de 1914 e junho de 1915, melancólica prova do êxito da política de integração democrática. Apenas onde era incipiente o empenho em fazer com que o cidadão pobre se identificasse com a nação e o Estado, como na Itália, ou onde dificilmente seria bem-sucedido, como entre os checos, é que as massas em 1914 permaneceram hostis ou indiferentes à guerra. O movimento de massas contrário à guerra só teve início, para valer, muito mais tarde. Uma vez bem-sucedida a integração política, os regimes defrontavam-se apenas com o desafio imediato da ação direta. Tais formas de inquietação alastraram-se principalmente durante os últimos anos que precederam a guerra. Constituíam mais um desafio à ordem pública do que ao sistema social, dada a ausência de situações revolucionárias ou mesmo pré-revolucionárias nos países centrais da sociedade burguesa. Os tumultos dos vinhateiros, no sul da França, o motim do 17º Regimento, enviado contra eles, 1917, violentas greves quase gerais, em Belfast, 1907, Liverpool, 1911, e Dublin, 1913, uma greve geral na Suécia, 1908, e até a Semana Trágica em Barcelona, 1909, foram por si insuficientes para abalar os alicerces políticos dos regimes. Mas foram realmente graves, não menos como sintomas da vulnerabilidade das economias complexas.
Em 1912, o primeiro-ministro britânico Asquith, a despeito da proverbial impassibilidade do gentleman inglês, chorou ao anunciar a retirada do governo diante de uma greve geral de mineiros de carvão. Tais fenômenos não devem ser subestimados. Embora os contemporâneos não soubessem o que viria depois, sentiam frequentemente, nesses últimos tempos que precederam a guerra, a sensação de que a terra tremia como sob os choques sísmicos que precedem os terremotos. Esses foram anos em que, sobre os hotéis Ritz e as casas de campo, pairavam no ar prenúncios de violência. Sublinhavam a instabilidade e a fragilidade da ordem política da Belle Époque. Não o superestimemos tampouco. No que diz respeito aos países do âmago da sociedade burguesa, o que destruiu a estabilidade da Belle Époque, inclusive a sua paz, foi a situação da Rússia, do Império Habsburgo e dos Balcãs, e não a da Europa Ocidental ou mesmo a da Alemanha. O que tornava perigosa a situação na Grã-Bretanha às vésperas da guerra não era a rebelião dos operários, mas a divisão no interior dos estratos governantes. Uma crise constitucional, quando os lordes ultraconservadores resistiram aos comuns, ou uma recusa coletiva dos oficiais a obedecer às ordens do governo liberal, comprometido com a Home Rule para a Irlanda. Não há dúvidas de que tais crises deviam-se, em parte, à mobilização dos trabalhadores, pois o que despertar a cega e vã resistência dos lordes havia sido a inteligente demagogia de Lloyd George, destinada a manter o povo dentro da estrutura do sistema dos governantes. Todavia, a última e mais grave destas crises foi provocada pelo compromisso político dos liberais com a autonomia irlandesa, católica, e o dos conservadores com a recusa armada dos ultraprotestantes do Ulster de aceitá-la. A democracia parlamentar, o jogo estilizado da política, era, como sabemos ainda hoje, na década de 1980, impotente para controlar tal situação. Mesmo assim, durante os anos decorridos desde 1880 até 1914, as classes dominantes descobriram que a democracia parlamentar, a despeito de seus temores, revelará-se perfeitamente compatível com a estabilidade político-econômica dos regimes capitalistas. Essa descoberta, como o próprio sistema, era nova, pelo menos na Europa. Para os social-revolucionários, veio a ser uma decepção. Marx e Engels haviam sempre considerado a República Democrática, ainda que claramente burguesa, como a antecâmara do socialismo, desde que permitia e até estimulava a mobilização política do proletariado como classe A das massas oprimidas, sob a liderança do proletariado. Haveria, pois, de favorecer, gostasse ou não, a vitória do proletariado e seu confronto com os exploradores. Contudo, no final desse período, fazia-se ouvir uma nota muito diferente entre seus discípulos. Uma república democrática, argumentava Lenin em 1917, é a melhor carapaça possível para o capitalismo. Portanto, o capitalismo, uma vez obtido o controle dessa excelente carapaça, estabelecerá seu poder tão segura e firmemente que nenhuma mudança, quer de pessoas, quer de instituições, ou partidos, na República Democrático-Burguesa, o poderá abalar. Como sempre, Lenin não se preocupava tanto com a análise política em geral, e sim com a busca de argumentos eficazes para uma situação política específica, neste caso contrária ao governo provisório da Rússia revolucionária e em favor do poder soviético. Seja como for, não nos preocupa a validade de sua afirmação, aliás altamente discutível e não menos por deixar de distinguir entre as circunstâncias econômicas e sociais que salvaguardavam os estados das sublevações sociais e as instituições que os auxiliavam a conseguir isso. Preocupa-nos a sua plausibilidade. Antes de 1880, tal afirmação pareceria igualmente implausível tanto para os que apoiavam como para os que se opunham ao capitalismo, na medida em que estivessem comprometidos com a atividade política. Mesmo na ultra-esquerda política, um julgamento assim negativo da República Democrática seria quase inconcebível. Subjacente ao julgamento de Lenin de 1917, havia a experiência de uma geração de democratização no Ocidente, em especial, a dos últimos 15 anos anteriores à guerra. Não seria, contudo, a estabilidade desse casamento entre a democracia política e o capitalismo florescente a ilusão de uma era transitória.
Em retrospecto, o que nos impressiona, com respeito aos anos que vão desde 1880 até 1914 um tempo, a política de democracia, a fragilidade e o alcance restrito de tal combinação. Esta estava e permanece confinada a uma minoria de prósperas e pujantes economias, no Ocidente, geralmente em estados com uma longa história de governo constitucional. O otimismo democrático e a crença na inevitabilidade histórica poderiam dar a impressão de que o progresso universal não poderia ser sustado. Mas, não seria esse, afinal, o modelo universal do futuro. Em 1919, toda a Europa, a ocidente da Rússia e da Turquia, foi sistematicamente reorganizada em estados segundo um modelo democrático. No entanto, quantas democracias restariam na Europa em 1939? Ao surgir o fascismo, bem como outras formas de ditadura, o caso oposto ao de Lenin foi largamente debatido, não menos por seus seguidores. O capitalismo, inevitavelmente, deveria abandonar a democracia burguesa. Isto era igualmente errôneo. A democracia burguesa renasceu das próprias cinzas em 1945, permanecendo, desde então, o sistema favorito das sociedades capitalistas, quando suficientemente fortes, economicamente prósperas e socialmente não polarizadas ou divididas para permitir-se a adoção de um sistema tão vantajoso. Esse sistema, porém, opera com eficácia apenas em muito poucos dos 150 estados que formam as Nações Unidas no final do século XX. O progresso da política democrática, entre 1880 e 1914, não prefigurava sua permanência nem seu trunfo universal.